Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. O meu nome é Augusto e você hoje está aqui nos acompanhando com a continuidade de uma série de sermões na Epístola de Paulo a Tito. Nós já passamos aí 3 sermões expondo o texto dessa carta e agora estamos entrando no terceiro capítulo. Este é o quarto sermão da série, ainda haverá mais um quinto e último sermão. E hoje, então, nós vamos prosseguir com a exposição da carta. Nós vamos trabalhar hoje com o texto do capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, dos versículos de 3 a 7. E antes da nossa leitura, eu gostaria que nós revíssemos, então, alguns pontos fundamentais que nós tratamos no sermão passado. Nós vimos que no sermão passado, nós vimos que a obra de Cristo é restaurar todas as coisas, conforme o propósito que Deus tinha desde a criação do cosmos. Desde quando Deus criou todas as coisas, ele tinha um propósito. E esse propósito foi maculado pelo pecado. Então, a obra de Cristo é restaurar esse propósito. E a igreja de Cristo, que é o novo povo criado por Deus, a igreja é chamada a uma vida de acordo com a vontade revelada de Deus, não para viver mais uma vida de acordo com a rebelião de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós vimos também no sermão passado que o poder do evangelho, ele nos liberta da escravidão do pecado. E a mensagem do Evangelho nos exorta continuamente a uma vida piedosa. Nós devemos viver de forma a agradar a Deus e não a nossa própria vontade. Nós devemos viver para testemunhar fielmente do Evangelho, de forma que a palavra de Deus não caia em descrédito e nem seja difamada. Vejam bem, testemunhar fielmente do Evangelho, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por último, nós vimos também que, se formos amparados e auxiliados pela graça de Deus, todos os dias nós temos que nos lembrar da advertência que o Senhor Jesus Cristo fez de que a carne, a nossa natureza humana, é fraca e que nós devemos sempre vigiar e orar buscando a graça de Deus, para que nós não caiamos em rebelião contra Deus novamente. Então foram estes os pontos que nós vimos no sermão passado. E hoje nós vamos continuar então com o texto de Tito, capítulo 3, os versos de 3 a 7. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, hoje, nós vamos ver nesse texto que nós, pela graça do Senhor Jesus, caminhamos da rebelião contra Deus para uma esperança firmemente alicerçada no poder de Deus, na mensagem do Evangelho, na obra de Cristo, a esperança da vida eterna com Deus.
Paulo começa aqui o texto dele recordando que aqueles que então estavam em Cristo, andando no caminho da salvação, em outra época já haviam vivido no engano e na escravidão do pecado, sendo rebeldes contra Deus. E ele fala isso porque esse é um ensino muito claro das Escrituras. A palavra de Deus, ela passa por isso desde o princípio, como nós podemos ver ali em Gênesis, no capítulo 8, o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. E esse mesmo conceito da perdição humana, da nossa condição de pecadores irrecuperáveis, está retratada também no Salmo 14, os versículos 2 e 3. O salmista diz: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Por esses dois textos, nós vemos que as Escrituras ensinam de uma forma clara que a corrupção, em função da rebelião de nossos pais, Adão e Eva, é uma realidade humana. O ser humano, deixado à própria sorte, ele vive em rebelião contra Deus. E quem está afirmando isso é a própria onisciência de Deus, um atributo de Deus, segundo o qual ele conhece, ele sabe, ele tem plena consciência de todas as coisas. E é a própria onisciência de Deus que demonstra claramente que nenhum ser humano está livre de uma inclinação natural para a rebelião contra Deus devido à nossa natureza pecaminosa. E no capítulo 3 aqui de Tito, passando para o trecho seguinte, nos versículos de 4 a 6, a palavra de Deus segue dizendo o seguinte: Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O primeiro ponto fundamental nessa passagem que nós vemos agora é que a salvação do ser humano, a salvação do homem, é um ato que tem a sua origem em Deus e não no ser humano. Vejam que ele fala que da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. É uma ação que tem iniciativa de Deus. E em outros trechos das Escrituras, nós também vemos que a salvação do homem depende de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 24, o Senhor Jesus diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É a pessoa que crê na palavra de Cristo. É aquela pessoa que crê naquele que enviou Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus. E, portanto, há uma dependência da nossa salvação da parte de Deus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, os versículos de 18 a 21, reforça essa mesma mensagem. Ele diz o seguinte: Pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Portanto, na iniciativa de Deus, em prol da salvação do homem, Jesus Cristo é a provisão de Deus, é a providência de Deus para perdoar os nossos pecados, para nos libertar da escravidão dos nossos desejos enganosos e pecaminosos e para nos reconciliar com Deus. Este é o primeiro ponto desse texto aqui que nós vemos de 4 a 6. A salvação do homem parte da iniciativa de Deus e não do ser humano. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo declara aqui que a nossa salvação não depende de atos de justiça praticados por nós. E o ensino apostólico, ele concorda plenamente com as escrituras. Lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, o profeta fala: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, nossas iniquidades nos levam para longe. Notem bem que quando o profeta Isaías fala, ele não está falando que todos os nossos atos são pecaminosos, são vergonhosos, são isso. Não. Ele está falando que até mesmo os nossos atos de justiça são para Deus como um trapo imundo. Tão grande é a santidade de Deus e tão profundo é o efeito do pecado sobre a condição humana, de tal forma que não temos absolutamente em nós mesmos quaisquer méritos pessoais para nos salvar e nos reconciliarmos com Deus. E esse mesmo conceito, esse mesmo ensinamento, essa mesma mensagem está reforçada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versos 8 e 9, onde ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não vem por causa das obras, para que ninguém se glorie. Somente Deus tem o real recurso que pode garantir a nossa salvação. Um cordeiro puro e imaculado, que pôde morrer em sacrifícios pelos nossos pecados, pois esse cordeiro puro e imaculado não tinha pecado. E ele é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a palavra de Deus também afirma que somente, ou seja, exclusivamente e apenas, ou seja, com toda a suficiência, é através da fé no sacrifício de Cristo e na sua ressurreição dos mortos que nós alcançamos o perdão de Deus. É pela fé e não por nossas obras. No Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 36, o evangelista fala: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E este mesmo ensinamento é reforçado pelo apóstolo Paulo novamente na carta que ele escreveu a Roma, né, a comunidade de cristãos em Roma, no capítulo 3, os versos de 21 a 26. Notem que riqueza é esse texto do apóstolo Paulo. Paulo diz assim:
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, iniciativa de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. É uma justiça que vem de Deus, se dá mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, novamente, a iniciativa de Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a justiça de Deus. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo porque em Cristo ele puniu os nossos pecados, para que hoje, pela fé em Cristo, nós tenhamos os nossos pecados perdoados e sejamos reconciliados com Deus. E em quarto lugar, é pela fé em Cristo que nós também somos não só perdoados do pecado, mas libertos da escravidão do pecado, para vivermos uma vida nova para Deus e não para continuarmos vivendo como nós queremos. Paulo reforça aqui o ensinamento do apóstolo Pedro. Aqui eu digo em Tito, né? Porque no apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 24, Pedro diz: Ele mesmo, Jesus Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Não se trata apenas da reconciliação com Deus, mas para o chamado para uma nova vida. E esse mesmo ensinamento Paulo apresenta em outra das suas cartas, lá, novamente em Efésios, no capítulo 4, os versos de 21 a 24. Diz o texto da palavra de Deus: De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Uma santidade e uma justiça criadas pelo homem, formadas pelo homem, elaboradas pelo homem, não. A justiça e a santidade que provém da verdade, ou seja, do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Portanto, a salvação dada por Deus em Jesus Cristo, ela não só nos concede perdão, mas ela também nos livra da escravidão do pecado, para que a nossa vida não seja de acordo com os ditames deste mundo, de acordo com os nossos desejos pecaminosos, de acordo com a voz de Satanás, que no jardim do Éden disse: certamente não morrereis. Nós somos libertos para não viver dessa forma e para vivermos uma vida nova, conforme a justiça de Deus. E por último, o versículo 7, aqui do capítulo 3 de Tito, o apóstolo Paulo conclui esse texto dizendo: Ele o fez, ou seja,
Jesus Cristo fez isso, a fim de que, com o objetivo de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Não fomos justificados pela graça de Deus para vivermos livremente do nosso jeito, buscando os nossos interesses, livres para pecar. Não, livres para não nos rebelarmos mais contra Deus. A obra de Cristo, realizada na cruz, justifica aqueles que nele creem diante de Deus, dando-nos como herança a vida eterna, que agora nós vivemos em esperança por causa do quê? Da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele trabalha esse tema, que é aqui a abertura da carta de Tito, conforme ele já havia assinado lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 16, 17, 20, que dizem o seguinte: Paulo, argumentando sobre a ressurreição de Cristo, ele fala: Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados. Mas aí ele fala: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre aqueles que morreram, ou seja, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. E dormir aqui tem especificamente o sentido de morrer. Cristo ressuscitou. E é nisso que nós temos a esperança da ressurreição e a esperança da vida eterna para aqueles que creem em Cristo. Esse mesmo tema o apóstolo Paulo desenvolve quando escreveu a sua primeira carta para a igreja na cidade grega de Tessalônica. Lá nos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 14 a 17, o apóstolo Paulo escreve: Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, notem aqui que quando, nesse texto, o apóstolo Paulo usa o termo dormir, ele usa o termo como um eufemismo, uma suavização do termo morrer. E essa certeza nós podemos ter que isto é meramente uma suavização do termo, porque ele fala: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, são pessoas que efetivamente estavam mortas e foram ressuscitados. Pessoas que aguardavam a esperança da ressurreição e da vida eterna. E assim, a obra de Deus, realizada em Cristo, ela nos reconcilia com Deus, nos dá a esperança de uma vida eterna em felicidade, na presença de Deus. E nós, portanto, devemos viver uma nova vida. Por quê? Porque temos em nós a esperança dessa ressurreição, dessa vida eterna, e essa esperança nós a recebemos da parte de Deus. Como é que nós aplicamos isso, então, para o nosso viver prático,
para o nosso viver diário. Uma vez que nós recebemos isso da parte de Deus, sendo tornado herdeiros, como fala aqui no versículo 7, né? Nos tornemos herdeiros da sua graça, tendo a esperança da vida eterna. Se fomos, pela esperança da vida eterna, transformados em herdeiros de Cristo, e se temos essa tão preciosa esperança, alicerçada firmemente na obra realizada por Jesus Cristo, por que que nós viveríamos de uma outra forma, a não ser em conformidade a essa graça que nos salvou? Por isso mesmo, o apóstolo Pedro, retomando aqui uma das passagens que nós vemos aqui, o apóstolo Pedro fala: vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Há uma frase que nós vemos por aí, às vezes até em imã de geladeira, né? Em que a pessoa diz assim: fui salvo pela graça, mas não foi de graça. E aí tem a imagem do sangue escorrendo, o sangue de Cristo. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nós, pela fé em Cristo, somos reconciliados com Deus. Mas saibam, meus irmãos, pessoas todas que estão aqui me ouvindo, que não é para vivermos de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com aquilo que agrada a Deus. Se fomos reconciliados com Deus, perdoados pela graça de Deus em Cristo, se fomos libertos do pecado para vivermos uma vida nova, se recebemos a esperança da ressurreição e da vida eterna em bem-aventurança ao lado de Deus, diante disso tudo, por que é que o nosso viver não refletiria isso? Por que é que o nosso viver continuaria sendo voltado para si mesmo, para a prática do pecado, para os próprios desejos pecaminosos, ou seja, mantendo-nos em rebelião contra Deus? E é verdade, e temos que reforçar aquilo que eu falei no sermão passado. É verdade que o Senhor Jesus falou: a nossa natureza humana pecaminosa, ela é fraca. Onde vamos encontrar amparo, proteção, forças para andarmos na luz e vivermos de forma agradável a Deus? Nossa confiança não está na nossa própria capacidade. Nossa confiança não está no nosso esforço. Nossa confiança não pode estar em quaisquer méritos que nós possamos imaginar possuir. Nossa confiança é que, pela fé em Jesus Cristo, a graça de Deus nos amparará todos os dias para vivermos uma vida não em conformidade com este mundo que se corrompe, se rebela contra Deus e será um dia castigado por Deus. Mas a graça de Cristo nos sustenta pela fé em Jesus Cristo e pela obra de Cristo realizada em nosso favor, para que vivamos, sim, de maneira agradável a Deus, conforme é o propósito da obra salvadora de Deus em Jesus Cristo, restaurando todas as coisas, para que todas as coisas estejam, subsistam, permaneçam, de acordo com os propósitos de Deus e com aquilo que agrada ao Senhor. Que essa mensagem, que esse texto do apóstolo Paulo a Tito, tão precioso, que a palavra de Deus e a graça de Deus nos sustentem numa caminhada
de verdadeira fé, verdadeira subordinação a Deus para a nossa alegria, na expectativa de uma ressurreição, numa nova ordem em que todas as coisas estarão sujeitas à subordinação a Deus e viveremos em plena graça, abundância, felicidade, livres da rebelião contra Deus, livres do pecado e viveremos em paz com Deus por toda a eternidade. Deus assim nos abençoe. Amém.